Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos às notícias que marcam a atualidade desportiva nacional. A Federação Moçambicana de Futebol decidiu dar por terminada a época 2020 em futebol devido à pandemia da Covid-19. A Federação Moçambicana de Futebol acaba de comunicar o encerramento da época 2020 da modalidade, o que equivale a dizer que este ano já não vão se realizar os campeonatos sob a sua égide. Contudo, está ainda aberta a possibilidade de o Moçambola ocorrer ainda este ano e a partir de meados de novembro próximo, caso o Presidente da República assim o autorize. Em termos práticos, o comunicado recente emitido pela FMF dá por terminada a 31 de outubro de 2020 a época 2019-2020, em cumprimento do comunicado número 119/2020, que regula a temporada futebolística nacional. Esta decisão foi tomada em virtude das competições programadas para a época 2020 não terem tido conclusão devido à pandemia da Covid-19 e, por conseguinte, não serão proclamados nenhum vencedores. A FMF escreve ainda que os representantes do país nas competições da CAF serão indicados de acordo com a decisão da FIFA sobre esta matéria, o que equivale a dizer que os representantes da época 2019-2020 serão indicados para representar o país nas afrotaças referentes à época 2020-2021. Isto quer dizer que Costa de Sol, na fase de acesso à Liga dos Campeões Africanos, e União Desportiva do Songo, na Taça CAF, serão os representantes de Moçambique nas afrotaças. A decisão da FMF foi tomada para permitir a abertura da nova época a 1 de novembro de 2020, o que vai viabilizar a inscrição dos jogadores a partir desse momento para a nova temporada, resolvendo uma preocupação que os clubes tinham em relação aos contratos com os atletas. Estas alterações podem abrir campo para a adoção pelo país de um novo calendário futebolístico, com a época 2020-2021 a decorrer de novembro de 2020 a maio de 2021, algo que poderá ser chancelado na próxima Assembleia Geral da FMF, programada para ter lugar a 8 de novembro. Em relação à realização do Moçambola, tudo leva a crer que o plano é de realizar a prova a partir de meados de novembro próximo, com o pontapé de saída a ser dado após o compromisso dos Mambas diante dos Camarões, devendo o campeonato prolongar-se até ao mês de maio próximo. Refira-se que os clubes que vão tomar parte no principal campeonato de futebol continuam a criar condições para o regresso aos treinos, observando o novo normal imposto pela pandemia da Covid-19. A Comissão de Licenciamento de Clubes de Futebol decidiu recusar a atribuição de licenças ao Grupo Desportivo Maputo e Grupo Desportivo Incomate de Chinavan por não terem preenchido todos os requisitos relativos à atribuição de licenças para participar no Moçambola. Estes clubes podem ter a sua participação no Moçambola em risco. A Comissão de Licenciamentos de Clubes de Futebol, através do seu órgão de primeira instância, recusou a atribuição de certificados de licença de nível nacional ao Grupo Desportivo Maputo e Incomate de Chinavan, segundo dá a conhecer o órgão adstrito à Federação Moçambicana de Futebol. Esta decisão foi tomada tendo em conta o facto de os dois clubes não terem alcançado suficiente índice de observância dos requisitos estabelecidos como imperativos para o processo de atribuição de certificado de licença, segundo indica o comunicado número 12 emitido pela Comissão de Licenciamento. Assim, estas duas coletividades correm um sério risco de serem excluídas do Moçambola 2020, caso não resolvam as questões indicadas pela Comissão de Licenciamento, que decidiu atribuir licença de âmbito nacional a 12 clubes, a saber: Ferroviário da Beira, Liga Desportiva de Maputo, a Associação Black Bulls, que já tinham a licença, Ferroviário de Maputo, Ferroviário de Nampula, Costa de Sol, Ferroviário de Lixinga, Ferroviário de Nacala, NH de Vilanculo, Machede de Mucuba, Teste África de Chimoio e União Desportiva do Songo. Estas entidades são obrigadas a observar estritamente as recomendações mencionadas nas respectivas deliberações, garantindo a manutenção dos estándares estabelecidos, podendo-lhes ser retirada a licença caso isso não aconteça ou se vier a descobrir
qualquer tipo de falsidade nos suportes dos seus documentos, avisa a Comissão de Licenciamento através do seu órgão de primeira instância. A autorização para a realização de competições desportivas dentro do novo normal, imposto pela pandemia da Covid-19, está próxima de ser anunciada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Quem assim o disse foi o secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, quando questionado para quando o regresso das competições nas mais variadas modalidades praticadas no país. Nos últimos dias, têm sucedido casos positivos no seio de clubes que vão tomar parte no Moçambola. Porém, Mendes não se mostra alarmado com isso. Recordar que os clubes de Moçambola foram autorizados para o regresso aos treinos desde o dia 15 de setembro e perspectiva-se que o Campeonato Nacional de Futebol possa arrancar na primeira quinzena de novembro. O Clube de Esportes da Costa do Sol realizou esta sexta-feira o segundo teste de despiste à Covid-19, teste este que foi submetido ao plantel principal de futebol. Depois de 2 jogadores seus terem testado positivo, o Costa do Sol submeteu esta sexta-feira o seu plantel de futebol a novos testes de despiste da Covid-19, por forma a retomar os treinos, ora interrompidos em segurança. A testagem ocorreu no Hospital Provincial da Matola. Desde que a gente fez a testagem, de fato fizemos exatamente neste local. Então, por essa razão que decidimos voltar a fazer o exame neste local, para não trocarmos de sítio. O objetivo foi esse. Nós temos o nosso plano de trabalho, o nosso departamento médico está completamente planificado em relação a esta situação. Nós já tínhamos preparado os testes com alguma frequência. A capacidade financeira nesta altura não é aquela que nós pretendíamos. E como tal não podemos fazer os testes em 15 em 15 dias, não temos essa capacidade, mas temos a capacidade para fazer mensalmente, e é isso que nós tínhamos previsto. Não se sabendo onde ocorreu a infecção dos elementos que testaram positivo, o Departamento Médico dos Canarinhos tem reiterado as informações de prevenção junto de toda a equipa. Logo que a gente iniciou com os treinos, após a deliberação do governo, a primeira coisa que a gente fez foi para conversar com os atletas e conversamos todos com os atletas logo após os treinos. Damos a informação dos cuidados a ter, sobre os cuidados em relação ao Covid-19 no campo, em casa, e ter maior repouso sempre que cessem dos treinos, sempre que vão para casa descansar e ficar em repouso. É sempre essa informação que a gente dá. Com a paragem dos treinos, o clube vê-se forçado a reprogramar as suas atividades, com vista a representar o país nas afrotaças. Nós já estamos a trabalhar há 2 meses. Estamos a trabalhar de uma forma que nos foi permitida, em 3 grupos. Já trabalhar desta forma é condicionante, mas deu para olear a máquina, os jogadores tiveram 6, 7 meses parados e este tipo de treino trouxe alguma mobilidade, alguma desenforjar, digamos assim. Isto traz sempre algum transtorno, parado nunca é positivo. Temos o nosso treinador cá também, que já chegou, e como tal estamos na expectativa de avançar para um tipo de trabalho com bola, um trabalho mais coletivo, e era nesta altura que iríamos iniciar. Neste caso, com esta paragem, como te disse, a qualquer momento estamos de volta ao trabalho e seguindo sempre as normas de segurança. A referir que a CAF tem pretensões de iniciar as afrotaças 2020-2022 no mês de novembro. A Associação Black Bulls planeou o dia 5 de outubro para o regresso aos treinos. Isto depois dos elementos deste clube terem testado pela segunda vez, elementos que tinham testado positivo, fizeram um novo teste que deram negativo. Os elementos da Associação Black Bulls que haviam testado positivo e que estavam infectados pelo novo coronavírus já estão recuperados, segundo informa o clube que vai fazer a sua estreia no Moçambola, que ainda não tem data de arranque. O diretor desportivo da Black Bulls, Dino Dulá, deu conta que os membros desta coletividade, que eram assintomáticos, observaram o isolamento recomendado pelas autoridades sanitárias e, após o segundo teste, foram declarados recuperados da Covid-19. Servimos desta para informar a todo o público em geral e em particular aos amantes de futebol que no âmbito do teste de despiste da Covid-19 que nós realizamos há algumas semanas,
acusaram, como todos nós tomamos conhecimento, casos positivos na nossa coletividade. Estes mesmos casos positivos foram novamente submetidos a teste e hoje, graças a Deus, recebemos os resultados, estão todos eles recuperados. Com este cenário sanitário, estão criadas as condições para o arranque dos treinos com vista à participação no Moçambola, algo que poderá acontecer no próximo dia 5 de outubro. Tudo indica que a partir de segunda-feira iremos começar com os nossos treinos no nosso complexo desportivo em Tchumene e queríamos também aproveitar para agradecer a todos aqueles que deram-nos força, a todos aqueles que estiveram connosco desde o minuto que tomaram conhecimento que tínhamos alguns casos positivos dentro da nossa coletividade e instar também a sociedade que tome as medidas de precaução, porque este novo coronavírus é uma realidade, temos de estar prevenidos para este novo normal. A Associação Black Bulls viu aprovados pela inspeção 2 recintos para a realização dos seus treinos, nomeadamente o campo da Afrim, na Machava, e o seu complexo desportivo em fase de acabamento no Tchumene. Vamos a um brevíssimo intervalo. Voltaremos já com mais notícias para si. Até já! Eu sou Radi Gramani, atleta de boxe. A paixão é o principal requisito para quem quer vencer. Apaixone-se pela vida e proteja a si e ao seu próximo. Previne-se. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. Estamos de volta ao magazine Lance MZ. O presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Roque Sebastião, testou positivo à Covid-19, segundo deu a conhecer o organismo responsável pela movimentação do basquetebol ao nível nacional. O presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Roque Vicente Sebastião, testou positivo ao Covid-19, segundo dá a conhecer o órgão federativo num comunicado de imprensa distribuído ao princípio da tarde desta quinta-feira. O comunicado revela que, no cumprimento do protocolo exigido para a observância para quem deseja fazer viagem ao estrangeiro, o presidente da FNB fez o teste que acabou saindo com o resultado positivo, sendo que os restantes membros da família, que também foram submetidos ao teste, tiveram resultados negativos. O presidente da FNB encontra-se neste momento em quarentena e em total isolamento domiciliário e não apresenta nenhum sintoma, escreve a FNB no seu comunicado. A Federação apela a todos os cidadãos que estiveram em contacto com o presidente Roque Sebastião para se manterem vigilantes e tomarem as devidas precauções caso verifiquem alguma sintomatologia. O piloto moçambicano Paulo Oliveira vai procurar a qualificação para o Rally Dakar. Paulo Oliveira deixou Maputo na última quarta-feira rumo à Andaluzia, na Espanha, onde vai participar nas provas qualificativas. Pela primeira vez, um piloto moçambicano pode se qualificar para um dos rallies mais importantes e emblemáticos do mundo, o Rally Dakar 2021, que se realizará no deserto da Arábia Saudita, no Médio Oriente. Paulo Oliveira é o nome do piloto moçambicano que pode colocar a bandeira nacional no rally mais longo do mundo e, para atingir esse feito, participará do Rally da Andaluzia, na Espanha, que serve de qualificação ao Rally Dakar. Na hora da partida do território nacional para a Espanha, Oliveira levou na bagagem, entre outras coisas, uma dose de confiança na qualificação que, se acontecer, entra diretamente para os anais da história do desporto motorizado moçambicano. Estamos na partida hoje para a participação no Rally da Andaluzia. O Rally da Andaluzia é um rally que faz parte do Dakar Series. O nosso grande objetivo da participação no Dakar Series é fazermos a qualificação para o grande Rally Dakar. O Dakar, como sabem, é a maior prova do mundo de todo terreno,
onde Moçambique nunca esteve presente e onde nós vamos tentar fazer a qualificação. Apesar da confiança, Oliveira salientou que em Moçambique há dificuldades de praticar rally por falta de competição interna. A confiança está elevada, agora é necessário estarmos em competição para percebermos quando é que são os nossos níveis, comparando com os nossos concorrentes. Nós temos algumas dificuldades de treino em Moçambique, porque é uma modalidade que nós não temos campeonato nacional cá, o Rally Ride, falta-nos alguns roadbooks, nós temos feito alguns estágios no exterior. A participação do piloto moçambicano no Rally da Andaluzia conta com patrocínio de algumas instituições moçambicanas, como as linhas aéreas de Moçambique e o grupo Intelec. O presidente do Conselho de Administração do Intelec, Salim Abdullah, espera que a participação do piloto nas eliminatórias para o Rally Dakar ajude a projetar a imagem da empresa e do país. Para a Intelec é com particular honra que participamos no apoio a este piloto, Paulo Oliveira, primeiro porque caracterizamos o Paulo Oliveira como uma pessoa persistente, consistente e batalhadora para aquilo que quer. Ao carregar a bandeira moçambicana, aliciou logo a Intelec a poder apoiar, porque será pela primeira vez que vamos aparecer como país num torneio internacional. As linhas aéreas de Moçambique estão a apoiar a equipa e o piloto Paulo Oliveira, do ponto de vista logístico, na sua participação no Rally da Andaluzia, segundo fez saber o diretor-geral da companhia, João Pó. Desejamos todo o sucesso, estamos muito orgulhosos de terem escolhido a LAM para transportar, e a LAM está a dar todo o apoio, todo o suporte possível para facilitar que isso aconteça, que aconteça de uma maneira confortável e que quando houver mais atividades e quando houver mais participação estejamos lá onde for possível. Queremos fazer tudo o que for possível para ajudar a divulgação do desporto e para ajudar a conquista destas vitórias que são tão importantes para nós e para o país. Caso Paulo Oliveira consiga qualificação no Rally de 3 a 15 de janeiro do próximo ano, estará na Arábia Saudita a disputar o Rally Dakar. O Automóvel Touring Club de Maputo procedeu à inauguração de 2 simuladores de automobilismo. São simuladores que vão ajudar na formação de pilotos em tempos da pandemia da Covid-19. O desporto motorizado nacional apostou na tecnologia e ganhou novos elementos para a captação de talentos, servir de treinamento para atletas já profissionais e massificar uma modalidade pelo país. A tecnologia em referência são 2 simuladores para corridas digitais inaugurados pelo Automóvel Touring Club de Moçambique, ATCM, na cidade de Maputo, que vão ajudar a atletas a manterem viva a chama de competição, de acordo com o presidente da TCM, Rodrigo Rocha. Isto é uma forma nova de fazer desporto, é uma forma nova de manter e cultivar o apetite pelo desporto automóvel. É a nova forma que existe de procurar talentos, é a nova forma que existe de sedimentar quem já é um talento do desporto automóvel. Portanto, fazer o desporto digital, nós temos hoje em dia, quer pilotos de Fórmula 1, pilotos do World Rally Championship, WRC, pilotos de todas as modalidades de automobilismo que usam o digital como uma das formas não só de treinarem, mas uma das formas de manterem a chama da competição sempre que a rotina da conjuntura trazida pelo SARS-CoV-2 não permitir haver um convívio em pista, uma disputa em pista. Portanto, isto é parte do novo normal, é parte daquilo que são as valências que o desporto automóvel vai começar a trazer para todo mundo. O presidente do ATCM considera que o ideal seria espalhar os simuladores pelas escolas de todo o país, pois é lá onde podem ser descobertos talentos para o desporto motorizado. Estes equipamentos têm várias funções. Estes equipamentos têm a função de procurar talentos e treinar pilotos. No projeto da procura de talentos, o ideal é que estas máquinas, que elas vêm preparadas para isso, é uma mala, praticamente uma máquina, desmontamos parte da televisão e o resto é tudo embalado, e a ideia é seguir para as escolas de Moçambique,
por todo o nosso território e abrindo programas para que se possa ver dentro dos alunos quem tem talento para o desporto automóvel. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, fez-se presente na inauguração dos 2 simuladores de corridas digitais e destacou a capacidade de reinvenção do ATCM num período de conturbado da história recente da humanidade. O ATCM dá aqui uma amostra de capacidade de todos os dias poder trazer soluções novas, problemas novos que vão surgindo. A pandemia impediu a todos nós de praticarmos desporto nos moldes habituais, nos moldes normais, e surge aqui esta nova forma de praticar desporto, fazendo os concursos digitais, com as provas e as competições digitais. Quanto à retoma de competições do desporto motorizado, o ATCM diz estar preparado e realça o facto de não haver público numa primeira fase. As provas serão transmitidas nos canais televisivos nacionais. O papel da comunicação social no desenvolvimento do desporto foi tema de um debate organizado por ocasião da Semana do Desporto. Vamos acompanhar alguns trechos desse debate. O papel da comunicação social na promoção do desporto foi o tema que deu mote ao debate travado na Secretaria de Estado do Desporto, que juntou várias individualidades ligadas ao desporto que tentaram perceber qual é o lugar dos meios de comunicação social na valorização do desporto moçambicano. Com o jornalista João Chival, da televisão de Moçambique, como moderador, e os jornalistas Alfredo Júnior, do Lance MZ, e Adão Matimbe, da Rádio Moçambique, e presidente da Associação Moçambicana de Jornalistas Desportivos, AMID, o debate centrou-se em temas como o relacionamento entre os mídias e a sociedade, valorização de marcas desportivas e retorno financeiro dos órgãos de comunicação social que lidam com o desporto. Durante o debate, Alfredo Júnior destacou o facto de haver uma relação de interdependência entre os órgãos de comunicação social e os agentes desportivos, onde ambas partes tiram benefícios. Cada vez mais um acasalamento entre as entidades que gerem o desporto e também os órgãos de comunicação social, no sentido de que estes devem ter uma espécie de agenda comum para que tanto uns como outros possam tirar benefício daquilo que é a atividade desportiva, ou seja, os gestores das modalidades, as entidades que gerem as modalidades, tiram benefício através da exposição daquilo que é a sua atividade nos órgãos de comunicação social, e os órgãos de comunicação social tiram ganhos através da exposição daquilo que é a atividade desportiva e, por via disso, atingindo um grupo elevadíssimo de leitores, telespectadores e ouvintes. E, como eu bem disse, neste novo advento há um grupo novo de amantes do desporto, que são os internautas. Já Adão Matimbe, na qualidade de orador, realçou que o desporto é uma editoria com vasta audiência, que para os meios de comunicação significa a atração de patrocinadores. O desporto tem muitas audiências. É aquele momento em que as pessoas se juntam para assistirem, por exemplo, a um jogo da Seleção Nacional. Aí os níveis de audiência para a televisão, para a rádio disparam, para as plataformas plataformas que estão nas redes sociais, como o Lance MZ, o Olho Clínico, o Esférico, que são novas tendências de fazer jornalismo em Moçambique, também vão vendo as suas audiências a dispararem, aumentam lá os comentários, os likes. Então, isto é que gera realmente publicidade. Olhando para a abordagem tradicional dos meios de comunicação social, quanto mais audiência tiver um certo órgão de comunicação social, mais agentes irão publicitar, irão expor os seus produtos. O moderador, João Chival, disse na ocasião que há uma necessidade de se fazer uma comunicação positiva para se proteger as marcas desportivas. Precisamos encontrar uma agenda comum para avançar. E aqui vamos entrar naquele debate que muitas vezes tem a ver com a comunicação positiva na perspectiva de proteção de marcas e coisas do tipo que nós, felizmente, em algumas situações temos visto, mas infelizmente
muitas delas não temos visto. Pegando um exemplo mais recente, que é do Desportivo Maputo, uma marca cada dia que passa a ser maltratada, e isso aparece para a imprensa, fragiliza a marca do Desportivo Maputo e fragiliza como tal. O presidente da Federação Moçambicana de Tênis, Jonas Alberto, que participou no debate, também destacou a importância de se fazer um trabalho conjunto entre os meios de comunicação e os fazedores do desporto. Acho que cabe as duas partes, tanto por parte dos fazedores do desporto, trazerem atividades com qualidade, atividades recorrentes e partilhar informação de forma regular, e também é necessário que do outro lado, do lado dos mídias, que se façam presentes e que também procurem informação e que façam a divulgação destas mesmas informações que vão obtendo, e só assim é que as duas partes vão caminhar para um objetivo comum, que é a divulgação do desporto, a massificação eventualmente do desporto, porque quando há divulgação também conseguimos atrair mais pessoas a praticar. O debate esteve inserido na Semana Nacional do Desporto, que se assinalou entre os dias 18 e 25 do mês de setembro, uma data instituída pelo Governo através da Secretaria de Estado do Desporto e implementada pelo Instituto Nacional do Desporto, em parceria com o Movimento Associativo Desportivo Nacional, entre outros parceiros da sociedade que direta ou indiretamente estão envolvidos na promoção do desporto e atividades jurídico-desportivas. E está tudo dito quanto às notícias que temos levado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia e voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima!